continue abençoando as suas vidas. Neste momento eu quero que os irmãos fiquem em espírito de oração, pois iremos ouvir a santa e poderosa palavra de Deus na pessoa do pastor Iris Conceição. Meus irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus por estar convosco aqui esta noite, pelo convite que fora feito por intermédio do pastor Nataniel para estar com os irmãos aqui, para juntos compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Não cheguei no início do culto porque tive que levar a esposa para pregar lá no Novo Horizonte, ela está pregando lá. E eu pedi a ele para ficar pelo menos no início do culto lá na nossa igreja, na congregação do bairro da Cidade Nova, porque ontem nós completamos 111 anos de história de Assembleia de Deus aqui no Brasil. E eu queria pelo menos passar o início do trabalho, louvando a Deus juntamente com os irmãos por esta data, por nós chegarmos até aqui. Não é? Aqui na Bahia começou, se não me falha a memória, em 1919, em Boca do Córrego. Aqui na região também, sertão da Bahia aqui, pastor, também acho que foi a mesma data, não sei. Mas o evangelho também começou quase no mesmo ano, aqui nessa região aqui do sertão. E aqui em Serrinha, já está caminhando aqui para 70 anos, pastor, de Assembleia de Deus aqui em Serrinha, né? Pastor Carlos Guimarães. Enfim, e nós continuamos aqui hasteando a bandeira do evangelho e mantendo a chama do Pentecoste acesa. Amém? Quem tem Bíblia, por favor, medite comigo no evangelho de Mateus, capítulo de número 10. E eu vou ler com os irmãos do versículo de número 1 ao 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, do versículo de número 1 ao 8. Assim diz a palavra: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, canaanita, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Amém. Fiquei sabendo pelo pastor que hoje é o culto de missões, e me veio ao coração de trazer uma mensagem aqui para os irmãos, que nós falamos ali na nossa igreja, no culto de ensino, já tem alguns dias. E o Senhor colocou em meu coração um tema para eu poder meditar com os irmãos, que é: você é discípulo ou seguidor? E quando a gente fala assim, a maioria dos irmãos, se aqui eu desse a oportunidade, me diria: claro que eu sou discípulo. Mas eu preciso meditar um pouco aqui com os irmãos. Eu quero me ater a alguns versículos bíblicos para a gente entender um pouco sobre isso aqui. A gente vai ver na Bíblia, e o nome cristão, por exemplo, só tem uma vez na Bíblia, enquanto que discípulo tem 269 vezes a palavra discípulo na Bíblia.
Na língua latim, por exemplo, o nome discípulo ou o significado de discípulo na língua latim é aluno, estudante. A gente vai na língua grega, por exemplo, a palavra discípulo tem o mesmo significado de aluno, estudante. Na língua hebraica, por exemplo, a palavra discípulo é talmidim, que significa aprendiz. E Jesus ele se cria ali, naquela região da Judéia, e nesta região, essa região era muito caracterizada pelas escolas rabínicas, e a maioria dos pais tinham cuidado de levar os seus filhos para ingressarem nesta escola. O menino com a idade de 6 anos era enviado para a primeira escola rabínica para aprender os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa escola na língua hebraica era chamada de Bet Sefer, que significa escola dos livros. E o menino ficava lá para aprender os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele seguia este período de 6 anos até chegar aos 12 a 14. E na idade de 12 a 14 anos ele passava pelo primeiro teste, para provar que ele havia aprendido os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse momento é chamado até hoje de Bar Mitzvah, que significa filhos da lei ou filho do mandamento. E o menino ia levado pelos pais para o templo, como aconteceu com Jesus, para mostrar que havia aprendido os 5 primeiros livros da Bíblia. Se naquele momento ali o menino provasse que ele havia passado, aí ele ia para outra escola rabínica, que era chamada de Bet Midrash, ou Casa dos Estudos. E ele então ingressava naquela escola, que era mais ou menos com regime de internato, e ele ficava lá, confinado, acompanhado por um rabino, e é dali para frente que esse menino era chamado de talmidim, ou discípulo. E todo o talmidim, ou todo aluno que ingressava nessa escola, o maior desejo, o maior anseio dele era ser tal qual o seu mestre, tal qual o rabino. Aqueles que eram reprovados lá atrás, no dia que ia fazer o Bar Mitzvah, terminavam voltando para casa, e tinha que ajudar os pais nos afazeres domésticos, ou então ter que aprender alguma profissão para sobreviver no futuro. Muitos eram reprovados. Os que conseguiam eram os melhores dos melhores, que terminavam ingressando nessa escola chamada de Bet Midrash. E eles ficavam ali seguindo o rabino até se tornar também um rabino. Aí vem Jesus, implanta também a sua escola. E no texto que os irmãos leram comigo, Jesus termina chamando 12 discípulos para serem os seus talmidins, os seus aprendizes, os primeiros discípulos. Notem vocês aqui que quando a gente lê esse texto, dá a entender que a maioria desses homens aqui não vieram de escola rabínica, da Bet Midrash, não eram alunos de rabinos. Muitos deles aqui, se a gente for seguir o que eu falei há pouco instante, foram reprovados, quem sabe logo no primeiro teste, para saber se haviam decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas Jesus mesmo assim termina chamando esses 12 homens e termina dizendo: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Amém. Dali para frente começa a escola do meu Jesus com 12. Vai crescendo o número de alunos. Em Lucas capítulo de número 10, você vai ver que já não tem mais 12, mais 70. Só que também a escola de Jesus era rigorosa. Havia alguns requisitos que o Senhor Jesus exigia para ser um bom discípulo, um bom talmidim. Não era tão fácil seguir essa escola de Jesus. E por causa disso, muitos até desistiram. No Evangelho de João, capítulo de número 6, você vai ver lá, dentre esses 70, alguns desistiram. Acharam que o discurso de Jesus, os seus ensinamentos eram muito difíceis de serem entendidos. Era muito pesado. Então terminaram desistindo.
Daqui para frente a gente percebe que tem um divisor de água, para nós entendermos de que nem todo mundo é discípulo de fato. Eu falo discípulo no sentido não só do significado, mas de ser discípulo de fato de Jesus, guardando as qualidades que o Senhor espera de um verdadeiro discípulo. Por essa razão, já que estamos num culto de missões, o Senhor trouxe ao meu coração esta pergunta para fazer a mim e a você aqui esta noite: será que somos discípulo ou seguidor? Daí eu preciso ler alguns textos bíblicos para mostrar aos irmãos, à luz da Bíblia, quem é mesmo discípulo? Ou como é um discípulo de Jesus? Enquanto eu decorrer a Bíblia Sagrada, eu quero que vocês me acompanhem, porque eu faço questão de ler esses textos aqui. Em primeiro lugar, a gente vê na Bíblia que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece na palavra. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 31, veja o que Jesus diz. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então não é qualquer um. Alguém que ouve a palavra de Jesus, mas não aguarda, não é seu discípulo. Alguém que só assiste culto como fosse um mero espectador, mas depois que termina o culto, nada fica na mente, não é seu discípulo. A gente encontra volta e meia Jesus irritado com aqueles 12 que o acompanhavam, porque Jesus dizia uma coisa e entendia a outra. Um dia ele disse, guardai-vos do fermento dos fariseus. Acharam que Jesus estava falando de pão. Ele traz a parábola do semeador, não entenderam. Ele termina dizendo que a semente que termina o semeador jogando e ela cai no caminho, mas ela não germina, é tal qual aqueles que ouvem a sua palavra, mas a palavra não desce ao coração, porque vêm as aves de rapina e atira. Tem gente que ouve a palavra de Deus, mas não permanece, porque tem dificuldade de ouvir, muito menos de guardar. Na língua hebraica tem uma palavra bonita que é similev, e eu gosto do significado dessa palavra, porque é ouça com o coração. Não basta só ouvir, é preciso ouvir com o coração. E eu me lembro do que diz o salmista no Salmo 119, o verso 105, quando ele diz, verso 11 melhor, eu escondi a tua palavra, onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Então não basta só querer pregar a palavra e não permanecer nela. Aliás, nós estamos com muita gente que quer pregar a palavra, mas não permanece na palavra. Aliás, não entende quase nada da palavra. Nós vivemos hoje com essa avalanche de pregadores, de tantas bíblias, mas ainda é grande o número de analfabetos teológicos, de gente que não entende nada de Bíblia. Então não basta só falar, é preciso permanecer na palavra, entender a palavra, compreender a palavra. Jesus disse em Apocalipse, capítulo 1, não me lembro agora, não me recordo o versículo, mas ele diz, bem-aventurados são os que ouvem, os que leem e os que guardam a minha palavra. Então discípulo de fato são aqueles que permanecem na palavra do Senhor, que mantém a palavra, que guarda a palavra, que pratica a palavra, que continua com a palavra, que não muda o sabor da circunstância, que não supervaloriza as palavras humanas, mas termina colocando a palavra de Deus como algo principal na sua vida. Se foi Deus que falou, eu sigo o que Ele disse. Se foi Deus que falou, o que importa é o que Ele disse. Mas infelizmente nós estamos vivendo uma época em que a palavra de Deus é desmerecida, é desvalorizada. Já estão até dizendo que a Bíblia precisa ser alterada. Discípulo de fato são aqueles que permanecem na palavra de Deus. Amém. Vamos ver quem é discípulo então. Eu estou seguindo a Bíblia aqui. Quem é discípulo de verdade? Segundo lugar, é quem ama uns aos outros.
Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Eu quero que você leia comigo. Jesus disse assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se fizer o quê? Se amardes uns aos outros. Só serão meus discípulos se vocês amardes uns aos outros. Olha aqui para mim, irmãos, como é que a gente quer demonstrar amor por alguém que está lá fora, que nos odeia, que nos xinga, que se levanta contra a igreja, se a gente não ama quem está aqui dentro? Como é que a gente quer mostrar que ama quem está lá fora, se nós não demonstramos amor por quem está aqui? A gente se fecha, se enclausura para quem está aqui. Nós criamos paredes de separações para quem está aqui. Aqueles que nós dizemos que são nossos irmãos em Cristo. Aqueles que quando a gente tem a palavra, a gente os saúda dizendo: eu quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor. Se eu não amo quem está aqui, infelizmente eu preciso te dizer que logo não tem como demonstrar esse amor que Jesus derramou por nós, por alguém que está lá fora. E no que se refere à questão de amor, a gente só aprende a amar praticando. Só aprende a amar amando. E se alguém não ama, logo está nele as obras da carne. E esta pessoa não está sendo guiada pelo Espírito Santo. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo disse: andai em espírito, e não cumprireis as obras da carne. E dentre as obras da carne tem uma coisa que Paulo chama de ira, ódio, raiva, cólera. Em João capítulo 5, versículo 21, o Senhor já dá o veredito dizendo: aquele que sem motivo algum se enraivecer contra seu irmão, se encolerizar contra seu irmão, tomar antipatia do seu irmão, sem motivo nenhum, ele disse, já é réu do juízo. E no que se refere à questão de ódio, de falta de empatia pelos nossos irmãos, na primeira epístola de João capítulo 3, versículo 15, salvo engano, João termina dizendo que aquele que odeia seu irmão já é um homicida. É um homicida. Então, discípulo de fato é aquele que ama uns aos outros. Olha aqui para mim. Nós precisamos aprender não levantar paredes, mas construir pontes. Está na hora de você procurar a resolver certas situações que às vezes não depende de Deus, mas principalmente de nós. De tirar de nós, por exemplo, rancores, ressentimentos. Não adianta alguém ficar orando dizendo: Senhor, tira de mim essa raiva do irmão, tira de mim o rancor daquela irmã. Se você não tomar atitude de tirar, Deus não vem tirar. Então o discípulo de fato é aquele que ama uns aos outros. Oh glória, o Senhor está falando por sua palavra. Quem é discípulo? Terceiro lugar é quem dá frutos. Por favor, me acompanhe com a tua Bíblia. João capítulo 15, versículo 8. Jesus continua dizendo: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Aí ele diz: e assim sereis meus discípulos. Só é discípulo quem dá fruto. Só é discípulo quem quer fazer alguma coisa. E olha aqui para mim, Deus não aceita desculpa. Não tem argumento para se desculpar em não querer fazer a obra. Não há desculpa para não fazer. Por exemplo, eu vejo na Bíblia as muitas desculpas que Moisés deu para não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. A princípio, Moisés terminou dizendo: Senhor, não dá. Não dá por quê, Moisés? Ele disse: não dá porque quem sou eu para que vá ao Egito e liberte o povo das mãos de Faraó? Parece que eu vejo Deus dizendo: tu não é nada mesmo não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Moisés, não se preocupa, porque eu serei contigo.
Ele continua ainda dando desculpa. Ele terminou dizendo: mas eu não posso ir no meu nome. Aí Deus disse: usa o meu. Usa o meu. Chega lá e diz assim: o eu sou me enviou a vós. Mas ninguém vai crer em mim. Ele disse: eu vou fazer milagres por intermédio da tua mão. Eu não sou eloquente. Deus disse: me diga uma coisa, quem foi que fez o surdo? Foi tu. Quem foi que fez o mudo? Foi tu. Pois bem, vai, porque eu serei com a tua boca. Chamou Gideão. Gideão disse: eu sou pobre. Ele disse: vai nessa tua força. Chamou Jeremias. Jeremias disse: eu sou uma criança. Ele disse: não digas que tu és uma criança, porque onde eu mandar tu ir, tu terás que ir. Não há desculpa. Ah, pastor, mas eu não tenho condição de fazer porque eu não tenho sabedoria. Sabe o que foi que Paulo disse? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Paulo diz que Deus pega as coisas loucas para confundir com as sábias. Mas eu não tenho força. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. O apóstolo Paulo diz que Deus pega as coisas fracas para confundir com as fortes. Ah, pastor, mas eu me sinto tão desprezível, eu me sinto inútil. Na igreja eu acho que ninguém me vê, eu me sinto invisível. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Paulo diz que Deus pega as coisas vis, desprezíveis, as que não são, para confundir com as que são. Não há desculpa. Ah, eu não tenho como fazer. Por que você não pode fazer? Porque não tem espaço na igreja. Ninguém me dá espaço. É mentira. Jesus Cristo terminou dizendo que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Ah, mas eu não posso fazer. Por que você não pode fazer? Ah, porque eu me sinto muito tímido. Pastor, eu sou muito tímido. Eu sou muito tímida. E aí, debruçado nesse tal temperamento de timidez, tem muita gente que não quer fazer nada para Deus. Ah, por que não quer fazer? Porque eu sou tímido. Eu sou tímida. Quem tem o Espírito Santo de Deus é regido pelo Espírito Santo, e mesmo sendo tímido ou tímida, é levado pelo Espírito Santo para fazer a sua obra, porque o Espírito Santo aquece, o Espírito Santo mexe. E Tiago terminou dizendo: quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Sinceramente, o que eu acho que há em muitos crentes não é timidez, mas é covardia. O que há em muitos crentes não é timidez, mas é uma sociopatia espiritual. Pessoas que têm aversão a gente. Tem crentes que estão sofrendo de xenofobia espiritual. A aversão a mudando. Se for preciso, excomunga aquele que não é crente. E se for um camarada que foi de uma religião de matriz africana, pronto, vai para lá, filho do diabo. Sangue de Jesus tem poder. Porém, o Senhor está em busca daqueles que querem dar frutos. E no que se refere à questão de timidez, o Senhor vê na Bíblia timidez como covardia. E Ele diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, veja aí. Lá não vai ficar de fora do céu. Não é só os adúlteros, não é só os prostitutos, não é só os que mentem. Ele também disse: os covardes vão ficar de fora. Se você puder, me ajuda a pregar dizendo para quem está do seu lado: faça alguma coisa enquanto há tempo. Só é discípulo quem dá fruto. Eu vou dizer alguma coisa aqui aos irmãos nessa noite. Tem muita gente que é igual aquela figueira que Jesus encontrou. Tem muita folha, mas não tem fruto nenhum. É bonita, tem folha demais, parece que dá fruto, mas quando Jesus foi ver, não tinha fruto nenhum, era estéril. O Senhor está em busca de crentes que venham para sua casa, não para ficar dizendo glória a Deus, aleluia, dizendo que é crente de banco. O Senhor não derramou o seu Espírito Santo para colocar dentro da igreja, para crente ficar desprezando o Espírito Santo, dizendo que quer ser só crente de banco. Jesus não veio a esta terra e não morreu na cruz do Calvário para vir fazer uma grande obra, para alcançar pessoas inúteis. Ele terminou empreendendo essa grande obra, porque Ele sabe que você vai fazer também pelo reino dos céus. Quem é discípulo, glória ao nome do Eterno. Estou sentindo Jesus aqui. Quem é discípulo, pastor?
é quem tem a Jesus como prioridade. E aqui eu quero mergulhar nesse texto, Lucas capítulo 14, versículo 26. Porque Jesus, pastor Nathaniel, tinha muitas pessoas lhe seguindo, Isaac. Aí parece que eu vejo Jesus parando assim, dando uma olhadinha, dizendo, tem gente demais aí. Porque Jesus Cristo nunca se importou com muita quantidade, e sim com qualidade. Ele olhou e disse, tem gente demais. Espera aí, vou perguntar se eles já fizeram a conta. Porque para seguir a Cristo tem que fazer as contas. Aí ele termina dizendo quem é discípulo ainda nesse texto. Lucas 14, 26, ele diz, se alguém vem a mim, mas não odeia seu pai e sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. É claro que na língua grega que a palavra odiar não tem um sentido de ter raiva, de ter ira. Na língua grega que a palavra odiar é amar menos. Se alguém não amar menos seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem gente que não quer fazer a obra por causa da família. Tem gente que está à frente de um trabalho, se a mulher dizer, eu não quero que você fique mais, procura a direção e entrega. Tem gente que está fazendo algum trabalho na igreja, e se porventura um filho ou uma filha resolver sair da igreja e ir para outra, vai atrás. Como é que é discípulo? Se a prioridade é a família, a prioridade é a vida, a prioridade é o bem-estar, a prioridade é a busca pela satisfação pessoal. O que tem de crente hedonista nesse tempo odierno? Que a única preocupação é com a sua satisfação pessoal, com o seu bem-estar. A obra é secundária, a obra é depois. Ainda temos jovens que não querem nem casar com um rapazinho que tem jeitinho de obreiro. Deus me livre, vai que vire pastor. Não quero nada. Como é que quer ser discípulo se não tem a Deus como prioridade? E me permita a franqueza, a gente mente demais quando a gente canta alguns hinos. A gente canta hinos dizendo que o Senhor é a prioridade na nossa vida. O pastor José Teles dizia que o hino que os crentes mais mentem é o hino 115 e o 515. Eu quero todo dia trabalhar. Eu quero trabalhar para meu Senhor. O 515 diz, se lá para o deserto Jesus me quer mandar, eu irei. Vai nada. Porque o Senhor não é prioridade. A prioridade é a busca pela satisfação. E agora, infelizmente, nós estamos com muitos crentes empreendedores. Não estou dizendo que é errado pensar na questão profissional, pensar em trabalho. Porém, irmãos, tem crentes por aí que não tem mais um dia na sua agenda para Deus, porque todo o tempo é para trabalhar. Esse dia só foi chamar a atenção de um que já faz uns 6 meses que pisa na igreja. Ele me disse, pastor, eu preciso trabalhar, e se eu não trabalhar não tem comida na mesa. Mas não vai segunda, não vai terça, não vai quarta, não vai quinta, não vai sexta, não vai sábado, domingo de manhã, nem domingo à noite. Não vai. A gente às vezes mete no sarrafo nos sabatistas porque guarda o sábado. Mas eu me lembro do que o pastor Eliúde disse lá em Coité. Infelizmente há muitos de nós que não guardam nem o domingo. Não tem mais um dia para Deus, porque Deus não é prioridade. Eu lembro do que está no Salmo 127, verso 2, guarda aí. Deus usa o salmista diz assim, inútil vos será acordar de madrugada, trabalhar o dia todo e comer pão de dores. Que adianta a pessoa acordar cedo, viver nessa correria desenfreada e não tem nem prazer para comer o pão do trabalho, do esforço do trabalho. Que adianta essa correria se não tem na sua agenda um tempo para Deus? Lembram da parábola das bodas e dos convidados? O rei simboliza Deus. O casamento ali figura o casamento de Cristo com a noiva. O mordomo figura o Espírito Santo, que vai trazer os convidados para as bodas. E o mordomo vai na casa do primeiro, e o primeiro termina dizendo, olha, não dá,
Não dá porque eu comprei um campo. E eu preciso olhar o campo. E quando fala de campo em Mateus capítulo 13, versículo 38, Jesus diz que o campo é o mundo. Eu comprei um campo, preciso olhar o campo. Tenho que ver o campo. E vai ver o campo. Diga ao rei lá que me considere como escusado. O mordomo vai na casa do segundo. O segundo disse: eu não posso porque eu comprei uma junta de bois. Preciso testar os bois. Bois sempre falou de trabalho. Eu tenho que ver os bois. Diga a ele que me considere como escusado. Vai na casa do terceiro. Detalhe, até engraçado isso. O terceiro disse: eu também casei. Estou em lua de mel. Vou não. Eu dizia ontem ali no ciclo de oração dos senhores, me recordando do que o pastor Nathaniel me pregou, me parece que foi em Tamaraju, sobre o que está em Lucas capítulo 17, versículo 28, salvo engano, quando se refere lá a Sodoma, no tempo de Ló. Viviam de farra? Sim. De prostituição? Sim. Mas eles eram empreendedores. O Senhor termina dizendo: assim como foi nos dias de Ló, que faziam o quê? Comiam. Segundo, bebiam. Mas aí o Senhor continua dizendo: plantavam, edificavam, vendiam. Eles eram empreendedores. Aí Jesus disse assim: até que Ló saiu de Sodoma, veio o fogo do céu e consumiu a todos. Discípulo de fato de Jesus é quem tem a Jesus como prioridade exclusiva na sua vida. Será que tem alguém aqui essa noite que ainda tem Jesus como prioridade? Está apertando, né? Está nem para dizer amém direito. Vamos para frente. Quem é discípulo de Jesus? Ainda em Lucas capítulo 14, versículo de número 27. É quem está disposto a sofrer por ele. Lucas 14, 27. Ele termina dizendo que aquele que não estiver disposto a sofrer por ele, versículo 27, não é seu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cruz na Bíblia é sinônimo de maldição. Cruz é sinônimo de alguém ser maltratado, torturado. Cruz é sinônimo de execução. Cruz é sinônimo de dor. Discípulo de Jesus é quem está disposto a sofrer por ele. E o que menos as pessoas querem nos dias de hoje é sofrer. Já tem até uma igreja por aí que tem até um slogan na frente dela dizendo: pare de sofrer. O que mais as pessoas querem é viver uma vida fácil. Irmãos, essa coisa do crente não sofrer está tão entranhado no meio nosso que até as músicas nos motivam a não aceitar o sofrimento. As músicas nos motivam a não aceitar nenhum insulto. Porque as músicas terminam dizendo para mim e para você que Deus não permite que nenhum malzinho nos aconteça. Eu estava ontem ouvindo um hino que o povo costuma cantar e virou febre. Não vou dizer quem é o cantor, mas termina dizendo assim: que ninguém vai te calar, ninguém vai te deter, e se te acusar eu defendo você. Te abençoo aqui, te abençoo lá, onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu mato, eu acabo, eu arraso, eu faço tudo, só por causa de tu. Por você, eu faço tudo. Aí a gente vai ver a biografia dos discípulos. Foi assim? Foi assim que o Senhor fez com Tiago? É fato que em algum momento o Senhor defendeu a sua igreja, mas o mesmo Senhor que defendeu a Pedro permitiu que Tiago morresse. O mesmo Senhor que abriu a cadeia em Atos capítulo 5 permitiu que em Atos capítulo 8 os seguidores dos discípulos morressem. Então o crente incute na mente esse Deus que está sempre pronto para defender, que se for preciso manda todo o exército celestial, o céu fica vazio para defender esse crente. E com isso estamos criando um povo mimizento, uns crentes que não querem passar por nada, que tudo dizem que é prova. Agora virou febre esse clichê, esse jargão do crente dizer que está na prova. Como é que está, minha irmã? Estou na prova.
Qualquer coisa é prova. Tudo vale. Tudo é prova, tudo é vale, tudo é sofrimento. E aí não está disposto a nada. Discípulo de Jesus, de fato, é quem está disposto a sofrer por amor a Ele. Oh, glória a Deus. E se for analisar, irmão, sinceramente, a gente não sabe nem o que é sofrimento de fato. Isso que a gente passa aqui nem chega perto do que acontece com alguns missionários aí. Enquanto nós estamos aqui, há missionários que estão escondidos, adorando a Deus, dentro de mata, dentro de buraco, dentro de caverna, escondido debaixo das casas, nos sótãos das casas, escondidos, cultuando a Jesus. Enquanto estamos aqui, há irmãos que estão agora em países do continente africano, correndo risco de terrorista, como Boko Haram, correndo risco lá nos países árabes, como os Hamas e os talibãs, que são terríveis, mas eles estão lá dizendo: Jesus Cristo é Senhor. Enquanto você está aqui, estão lá na Coreia do Norte, irmãos levantando a mão e aceitando a Cristo como Salvador, mesmo sabendo da ordem ditatorial daquele que impera, que está à frente daquele país, mas estão levantando a mão e aceitando a Cristo como Salvador, mesmo sabendo que estão colocando a cabeça a prêmio, mas estão resolvendo receber a Cristo em seus corações. Discípulo de fato é quem está disposto a sofrer por amor a Ele. Eu tenho um livro lá em casa de um autor americano chamado Steven Lawson. Ele conta um pedaço da história do pastor da igreja de Esmirna, Policarpo. No ano 150 depois de Cristo, chegaram na igreja de Esmirna e disseram para o pastor Policarpo: se você não parar de falar desse nome de Jesus, você será morto em praça pública. E sabe qual foi o recado de Policarpo para os seus algozes? Eu já tenho 84 anos. Nunca deixei meu Jesus Cristo. Nunca deixei de falar do seu nome. E não é agora que eu vou deixar de falar do nome dele. Marcaram um dia, pegaram o pastor Policarpo, levaram para a praça, colocaram a hastia na praça. Embaixo da hastia colocaram lenha, penduraram o servo de Deus e dizia: Policarpo, negue agora Jesus. E ele disse: eu não posso negar, só quero fazer um pedido a vocês, quero fazer uma oração. E naquela simples oração ele dizia: Pai, recebe o teu servo lá na glória. Depois que ele disse isso, olhou para os algozes e disse: acenda logo essa chama, porque eu quero ver meu Cristo já já lá nos céus. E ele morre. Está lá este grande memorial deste grande servo de Deus, que ficou marcado na igreja de Esmirna. E a gente lembra nesses dias de hoje aqui, para que os irmãos entendam que discípulo de fato é aquele que está disposto para passar por qualquer situação adversa, pelo nome do Cordeiro de Deus, daquele que um dia foi pendurado na cruz do Calvário, no patíbulo da cruz, para que você fosse salvo. Você não está aqui não é porque você é bom, você não está aqui não é porque você prestava, você não está aqui não é porque você veio de sangue azul, você não está aqui não é porque você tinha alguma qualidade boa. Paulo diz que nós não tínhamos nada, nós éramos a escória, estávamos jogados, nós não tínhamos nada que prestasse, mas ele despiu-se da sua glória, veio a esta terra como a expressa imagem do Filho de Deus, como a revelação de Deus, para que você fosse salvo aqui. Você pode agradecer a Deus porque você é salvo. Dá para levantar a mão e glorificar a Deus porque você é salvo. Será que pode dar um sinal pelo fato de você ser salvo? Havia uma condenação sobre você, você tinha uma dívida incalculável, mas lá na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, está consumado, a dívida está paga, ele não deve mais nada. Satanás hoje tenta fazer de tudo para te acusar, mas eu me lembro de Romanos capítulo 8, versículo 1, quando Paulo glorifica ao Senhor dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Termino aqui essa noite. Quem é discípulo de Jesus de fato? Lucas capítulo 14, versículo 33. É quem renuncia a tudo. Versículo 33, o Senhor diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar a tudo quanto tem por Ele, não é discípulo. Servir a Cristo tem que ser por inteiro, não pode ser pela metade. Conversava esses dias com o pastor Nathaniel. O que está na Bíblia sobre a história e a biografia de muitos reis, e a biografia de alguns deles diz assim: e serviu ao Senhor, porém não com inteireza de coração. E serviu ao Senhor, porém não com inteireza de coração. Tem muita gente que diz que serve a Cristo, mas não é por inteiro, porque não consegue renunciar a algumas coisas. Renunciar é abrir mão, sabe de quê? Até de sonhos, de projetos. Renunciar é abrir mãos de anseios, de vontades. Renunciar é esquecer de fato o velho homem e não querer ressuscitá-lo. O que tem de crente querendo ressuscitar o velho homem, que volta e meia brota uma nostalgia do passado. Irmão, quando eu não era crente eu era um fino pé de valsa, viu? Esse tempo aí, agora eu estava no forró, só saía de manhã. Eu era bom. É uma saudade do passado. Conta assim com um prazer do que fazia no passado. Está querendo ressuscitar o velho homem. Renunciar é negar a si mesmo. É viver totalmente para Cristo, como disse Paulo: assim não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso concluir aqui dizendo aos irmãos de que, se assim a gente não fizer, não temos como ser discípulo de verdade. O Senhor está falando ao meu coração e ao teu aqui esta noite. Precisamos entender isso, que os campos estão brancos para a ceifa. O Senhor está em busca daqueles que querem fazer a sua obra. Porém, Ele está em busca daqueles que são seus discípulos de verdade, que querem investir no reino. Sabe por quê, gente? Tem muita gente querendo fazer, mas com muitas intenções que não é de discípulo. Paulo escreveu, pastor Nathaniel, aos Filipenses capítulo 1, Isaac. E Paulo disse que tinha muita gente no seu tempo pregando. Porém Paulo disse: uns pregam por inveja, outros pregam por contenda, outros pregam até por porfia. E disse Paulo: tem uns que pregam até para me fazer sofrer mais ainda. Tem gente pregando de fato, mas a intenção e a motivação não é para o reino. Está pregando, tá, mas a motivação é outra, o interesse é outro, o pensamento é outro. O nome está estampado nas redes sociais, todo mundo dizendo: olha lá como ele está fazendo, olha como ela está fazendo. Está fazendo, mas a intenção é se promover. Está fazendo, mas a intenção é comércio. Não tem nada com alma. Temos muitos pregadores de púlpito, poucos pregadores das praças, poucos pregadores dos cultos livres, ao ar livre, poucos pregadores das prisões, poucos que pregam para uma pessoa só. Quando eu comecei a ler a Bíblia em Salvador em 2003, aí, não sei se eu já contei isso aqui, e lendo a Bíblia, com aquela vontade de ler a Bíblia, e era lendo com oração. Eu tirei para fazer uma campanha, então eu começava lendo, orando, consagrando. E os irmãos sabem que eu nasci no Evangelho, mas eu nunca tinha ouvido Deus falar comigo. Nunca tinha tido essa experiência de Deus falar comigo. Até que um dia estava lendo a Bíblia e eu ouvi nitidamente o Senhor me dizendo: levanta e vai fazer a minha obra. E eu achei que era coisa da minha cabeça.
Eu estou doido. Será que eu estou doido? Continuei lendo, eu ouvi a voz dizendo: levanta e vai fazer a minha obra. E eu pensei: eu vou fazer que obra? Não conhecia quase nada de Salvador. Bom, então eu disse: eu vou pegar minha Bíblia e alguns folhetos e eu vou sair por aí. Vou pegar um ônibus e vou lá para Vasco da Gama. E lá eu evangelizo na Vasco da Gama. Peguei a minha Bíblia e alguns folhetos. Quando eu entrei no ônibus, o Senhor me disse: faça agora. E cadê as pernas? E cadê a coragem? Contava o povo assim do ônibus. E em vez de me dar coragem, dava era mais medo. E aí vai o ônibus, aí vai o ônibus, aí vai o ônibus. E o medo, e o medo, e o medo. E aí o Senhor dizia: faça agora. E de repente chegou ali naquele bairro de Pau da Lima, um homem desce. E quando o homem desceu, o Senhor me disse: e se ele for para a eternidade? Como é que fica? Eu mandei tu entregar minha palavra e tu não entregou. Eu me lembrei de Ezequiel capítulo 3:16, quando o Senhor disse: vós sois atalaia. Quando eu mandar você dizer ao ímpio sobre o seu mal e tu não falar e ele morrer, eu vou requerer o sangue dele da tua mão. Eu me senti muito mal, eu disse: Senhor, eu não estou com coragem. Se é tu que está me mandando, faz alguma coisa. Enquanto eu dizia isso, uma senhora sentou do meu lado e falou assim: ei menino, tu é da lei de crente? Eu disse: sou. Ela disse: eu estou com tanta sede de ir para a igreja de crente. O Senhor me disse: tu estava precisando de coragem, olha aí, faz agora. Na hora que aquela mulher disse isso, eu disse: então, Senhor, estou entendendo que eu preciso falar alguma coisa, porque essa pessoa já deu sinal. Eu vou me levantar. Abri a Bíblia em João capítulo 14, versículo 27. Pense num camarada velho que as pernas tremiam igual a vara verde. Suando mais do que tudo, preguei dentro do ônibus dizendo: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Terminei de pregar, agradeci a atenção e comecei a entregar folhetos dentro daquele coletivo. E sabe qual é, Isaac? Aquela sensação de prazer e ao mesmo tempo de alívio. Foi isso que me veio. Uma sensação de alívio e de prazer, porque eu fiz, eu consegui fazer. Aí eu sentei na poltrona feliz, porque eu consegui. Pela primeira vez, Deus falou comigo, mandou entregar a palavra e eu consegui. Aí abri a poltrona porque estava pingando de suor mesmo. A janela, aliás, do coletivo. E comecei a respirar. E do nada, eu comecei até a rir, porque eu consegui. E na hora que eu ria, eu ouvi mais uma vez a voz do meu Senhor, que me disse assim: está rindo por quê? Conta quantos estão lá fora e conta quantos tem aqui dentro. Por que esse riso? E na mesma hora o riso transformou-se em choro, porque eu estava feliz demais. Mas quando eu contei, dentro daquele coletivo só tinha 25 pessoas. E o ônibus estava parando bem ali naquela estação em Guatemi, gente subindo, gente descendo, gente indo, gente vindo. E o Senhor me disse: olha lá fora, não fique tão feliz, porque há muitos indo para o inferno. O Senhor está em busca de que eu e você faça alguma coisa enquanto é tempo. Sejamos discípulos de Jesus. Preguemos a sua palavra. Esses dias eu saí com meus jovens ali na Cidade Nova, com aquela caixa recarregável nas costas, e saí gritando igual um doido. Estão matando muita gente naquele bairro, pastor. Quinta-feira mataram 2 na praça. E eu saí gritando, dizendo com os jovens: Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Precisamos fazer alguma coisa enquanto há tempo. Diga para quem está do seu lado: faça a obra de Jesus. Diga mais uma vez: o Senhor conta comigo e com você. Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Amém. Com a permissão aqui da direção do culto, estão pedindo que eu faça o apelo. E eu pergunto essa noite se tem alguém que deseja Cristo. Alguém que veio aqui essa noite
que ouviu a palavra, que ainda não é evangélico ou não é evangélica, ouviu a palavra até agora e quer tomar esta decisão. Se assim quiseres, nós estamos lhe dando essa grande e rica oportunidade de receber Jesus em seu coração. Não estamos lhe convidando para ficar rico, não estamos lhe convidando para você virar empresário, estamos lhe convidando para que você faça parte de um grande banquete que o Senhor está preparando para aqueles que um dia aceitarem como seu Salvador, que é no céu. Estamos lhe convidando para ser salvo, estamos lhe convidando para ter o nome escrito no livro da vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui nesta noite, deste lado aqui ou desse lado de cá, onde está a primeira pessoa? Um senhor, uma senhora, uma criança, um jovem, não importa. O importante é que você venha a aceitar Jesus. Tem alguém? Sabe o que a Bíblia diz? O Senhor, usando a sua palavra, Ele termina dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Tem alguém que quer aceitar Cristo essa noite? Se quiser, aproveita o tempo, aproveita a hora. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Tem alguém? Tem alguém? Se não tem, eu volto a palavra a quem de direito. Continue orando por mim, pela minha família, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo e eterno do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela vida do pastor Iris, que Deus continue usando de forma gloriosa. Convido os irmãos a ficarem de pé. Quero agradecer ao pastor Natanael por mais um mês que estão diante da Secretaria de Missões. Queremos orar também pelos irmãos dizimistas desta noite. O irmão Ronaldo Marinho, a Abigail Araújo e a irmã Maria Valdecir. Quero convidar aqui o presbítero Antônio Nor para estar fazendo essa oração no nome de Jesus. Paz, irmãos, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, Senhor dos céus e da terra, neste momento, Senhor, nós queremos te apresentar os teus servos, ó Deus, que devolveram o seu dízimo. Ajude, Senhor, abençoando, multiplicando a sua renda. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém. Presbítero Jaildo, fazendo a oração final, logo após estaremos dando os avisos. Pai do Senhor, amados, incline a sua cabeça. Soberano Deus, Pai, Salvador nosso, louvamos a Ti, Senhor, por mais um momento em Tua presença aqui na Tua casa, casa de oração. Louvamos pela vida de cada servo Teu que aqui se colocou para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra faz efeito, opera na alma, na vida espiritual de cada um. Que essa semente que foi semeada nessa noite possa surtir efeito e venha germinar, trazendo vida, salvação, libertação da escravidão do pecado. A Te louvamos por usar cada filho Teu, seja no louvor, na oração, na mensagem. Obrigado, Senhor, por o Senhor levantar tão maravilhosos instrumentos para assim continuar levando a Tua palavra adiante. Obrigado, recebei a nossa gratidão, despede-nos em paz, dai-nos uma noite maravilhosa de repouso, amanhã um dia em paz, um início de semana guardados por Ti. Obrigado, Senhor nosso Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estamos completando 111 anos de história aqui no Brasil. As Assembleias de Deus completou hoje 111 anos aqui. 111 anos. Por bondade de Deus, eu não sei se tem, pode ser que tenha, ontem, né? Pode ser que tenha alguma cidade, pode ser que tenha alguma cidade, deve ter, mas é raro uma cidade onde, por bondade de Deus, a Assembleia de Deus não esteja presente. Mais do que Casas Bahia,
mais do que Banco Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Nós estamos nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, estamos dentro dos matos, nas roças, nos povoados, nas vilas. Não conheço nenhum trabalho semelhante a esse. Eu não conheço. Com o mesmo empenho que a gente está nas cidades, estamos nas roças. Com milhões de membros, estou falando de milhões de membros, espalhados por todo este país. E o resultado da obediência de 2 jovens suecos que, atendendo ao Senhor, vieram a esta pátria trazer o evangelho pentecostal. E Deus abençoou e fez crescer para chegar no nível que estamos. Agradecemos ao Senhor pelos nossos pioneiros. A gente tem assim, eu vejo muito isso, uma identificação muito forte com a nossa história. E a gente canta sempre: no Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo com fogo para os fiéis. Era 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando das doutrinas e também dos dons. A porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Amém. Glória a Deus. Já é feriado de novo. Sexta? É o São João. O Jair está avisando que sexta-feira tem círculo de oração geral na congregação dele lá no Alto da Isabel. E aqui, de segunda a sexta, aqui no Templo Central, temos o nosso culto matutino, oração matutina de 5 a 6 da manhã. Temos mais de ano aí, orando com os irmãos de 5 a 6. Vamos continuar nessa semana. Erga a sua mão. A DESE 2022, a nossa missão é evangelizar e discipular. O meu testemunho, antes da bênção apostólica, agradecer ao pastor Iris, que deixou lá a sua congregação. Eu convidei e... Eu não convidei não, eu disse: venha. E aí o Iris bondosamente obedeceu. Obrigado, Iris. Deus abençoe, viu? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito sejam sobre nós. E a gente diz: amém. Deus abençoe, vou em paz. Obrigado, dona Isis. Deus abençoe a senhora. Terça-feira estamos de volta. Vem estar com a gente. Deus abençoe a todos, vou em paz. Obrigado ao Tiago, a sua reverenda aí. Deus abençoe, viu? Oi, só. Oi, irmão, só avisando que domingo vai ser o encerramento do semestre, do nosso semestre da EBD. Então o pastor